turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de matemática número 113 e eu sou a Prof. Iac. Hoje nós vamos falar sobre tabelas, gráficos e textos que se complementam. Então a gente vai ver que um complementa o outro. Por quê? Porque a gente já viu também que as tabelas e eles, quando a gente vai fazer também, a gente vai tirando as informações para fazer. Então vamos descobrir o que significa tudo isso? Vamos lá então, olha só, nós vamos precisar para essa aula do caderno, lápis de escrever, da borracha, do lápis de cor, para depois você fazer o registro de tudo aquilo que a gente vai conversar aqui. Para agora, você vai apenas prestar muita atenção no que a prof vai explicar, porque não é difícil, só que a gente precisa prestar atenção. Às vezes, quando as coisas são muito fáceis, a gente não quer muito prestar, né? Não quer ver muito aquilo ou ouvir o que o outro está dizendo. Então, por isso a gente precisa ver se realmente é o que você sabe. E conforme a prof for falando, pedindo, você vai parando o vídeo, vai respondendo. Se você não entender alguma coisa, você volta e assim por diante. Vamos lá? Vamos ler esse texto abaixo. Você sabia que os mamíferos podem ter 1 a 32 filhotes de uma só vez? Pois é, o recordista é o tanrec, um animal pequeno que se parece com um rato. Pode ter até 32 filhotes. Já o coelho pode dar até 14 crias, diferente do ser humano, que em geral tem apenas um filhote. Não é interessante? Olha só que texto legal a gente tem. Fala de um animal que parece um rato, que é diferente, ó, tanrec. Você já tinha ouvido falar? Imagine que ele dá 32 filhotes numa vez. Então, a fêmea, quando vai dar, né, tá prenha, que vai dar os animaizinhos e vai nascer, ele vai dar 32 de uma vez só. Já o coelho, então, ele dá 14 e nós, seres humanos, a média é um filhote, né? Um filho por vez. É claro que existem casos de gêmeos, trigêmeos, mas são mais raros. Mas o normal é um. Viu que interessante? O que você achou sobre esse texto? Você já conhecia esse animal? Legal, não é mesmo? Agora, qual é o assunto do texto? Sobre o que ele está falando? Sobre os filhotes, né? A quantidade de filhotes que alguns animais podem ter. Vamos montar uma tabela? Então, com esses dados que a gente tem aqui, nós podemos montar uma tabela. Então, o tanrec, quantos filhotes ele pode ter? Segundo o texto. Se você não lembra, tente descobrir no texto. 32. E o coelho? 14. E o ser humano? 1. Então, essa tabela ela ia ficar assim, ó, tanrec 32, o coelho 14, o ser humano 1. Aqui a gente consegue ver, então, a diferença que nós encontramos quando a gente tem um texto do que quando a gente tem uma tabela. Quando eu quero ler para ter as informações e concluir, é muito mais fácil quando eu já tenho a tabela. Olha, já está dizendo, ó, o mamífero, tá, né? Ele é mais objetivo. Já o texto, ele é mais explicativo. Então, por isso que um vai complementar o outro. Agora, segundo essa tabela, qual é o mamífero, então, que tem maior filhos por ninhada? O tanrec, né? Com 32 filhos. E segundo essa tabela, quem tem menos? Nós, os seres humanos, somos os que menos temos. O gráfico A ou o gráfico B que representa a tabela? E aí, quem é? O gráfico A ou o B? Ó, tanrec 14, coelho 1 e o ser humano 32. E é na tabela B, ó, tanrec 32, o coelho 14 e o ser humano 1. E aí, qual que ele está dizendo? Qual que é a tabela que corresponde? Se você diz que é a tabela B, você acertou. É ela, né, que está representando, então, a tabela, ó. 32, o tanrec, que é o ratinho. O coelho é 14 e o ser humano é 1 por vez, né? E de que maneiras a gente conseguiu encontrar as informações necessárias? Então, aqui a gente tem os números, ó, já destacados, né? Então, o 32, o 14 e o 1, e eu passo para cá.
E para eu fazer então o gráfico, eu tiro da minha tabela e passo para o gráfico que a gente já montou. E isso pode ser com qualquer tipo, qualquer categoria de tabela, qualquer categoria de gráfico, porque um complementou o outro, né? O que um eu preciso de mais objetividade, o outro eu vou ter mais explicações e assim por diante, certo? Vamos ver agora um outro exemplo. Essa aqui é uma tabela, né? E ela vai representar a preferência de brinquedos de crianças. Vamos completar então o gráfico? Então olha só, aqui nós temos a tabela, preferência do primeiro ano, a bola. Então 4 crianças, o carrinho, 6 crianças, né? E de brincar de boneca, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crianças. Então essa é a nossa tabela, tudo com desenho. Agora a gente vai transformar essas quantidades. Então, bolas. Quantas crianças? 4, ó. 1, 2, 3, 4. O carrinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o carrinho aqui de boneca, no caso, para eles brincar de boneca, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, olhando a tabela e o gráfico, qual eu consigo concluir as informações? Na tabela ou no gráfico? Nesse caso, parece mais o gráfico, né? Porque olha só, eu consigo contar melhor do que com as crianças aqui, ou até mesmo para ver as quantidades. Então, o gráfico, ele complementa algumas informações do que na tabela, não é? Agora, se fosse para a gente, né, olhar então e ver qual deles é o que as crianças preferem, é o brinquedo preferido do primeiro ano? A bola, o carrinho ou brincar de boneca? Sim, o carrinho de boneca, ou seja, brincar de boneca. Porque eu olhando, eu já tenho aqui a quantidade de mais, né? No que mais tem representado essa quantidade. Agora, qual é o brinquedo menos escolhido pelos alunos? É a bola. Agora, pensando na sua escolha, você concorda com isso? Qual delas você queria? Qual delas você votaria? Na bola, no carrinho, né, de brinquedo ou na boneca, carrinho de boneca? Né? Eu acho que eu votaria no da bola, né? Se eu fosse criança. Mas a gente vê então ali que um completou o outro. Com base no gráfico e na tabela, vamos pensar um texto, né, que é a pesquisa de preferência. Então você aí na sua casa, você pensa e fale um textinho, né? Se fosse para você escrever sobre a resposta das preferências de brinquedos, como você faria? Fale aí na sua casa. Muito bem. Espero que você tenha pausado o vídeo e ter feito, tá? Vamos ver como é que fica. Se fosse para a gente escrever, esse aqui é uma sugestão que a prof colocou. Foi realizada uma pesquisa sobre a preferência de brinquedos dos alunos do primeiro ano. O mais votado foi o carrinho de boneca com 7 votos. O segundo mais votado foi o carrinho com 6 votos. E por último foi a bola com 4 votos. Então, além daqui nesse texto eu já ter dado os votos, eu coloquei já a ordem do que mais foi para o menor. Então, viram que no texto a gente já tem algumas informações. Se fosse para eu pegar esse textinho aqui e transformar no gráfico e na tabela, daria? Sim, porque um complementou o outro, que tem informações na tabela, tem no gráfico e tem no texto, né? Então essa é uma forma da gente treinar, da gente ver que um está relacionado ao outro, quando eu pesquiso sobre um, sobre o outro e assim por diante. Eu espero que vocês tenham entendido. Treinem em casa a fazer mais textinhos, olhando tabelas, gráficos, né? Durante o decorrer do ano, a Prof. Jaque fez tantas atividades de gráficos, tantas atividades de tabelas, que você pode pegar algumas dessas aulas e montar esses textos. Fica aí como um desafio para que você possa fazer. Combinado então? Fique com a sua atividade, capriche aí e até a próxima aula!